Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando com você nesta sexta-feira à noite para meditarmos na palavra do Senhor. Queremos te convidar para você se achegar e chegar junto com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, porque é dela que é o nosso assunto. Amém? Neste momento também quero te convidar para nós elevarmos o nosso coração, o nosso pensamento a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós te damos graça pela vida e pela oportunidade de viver neste tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, com o coração agradecido, louvar, adorar e glorificar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. E neste ser que é, tem favorecido as nossas vidas com a vida. Queremos te agradecer, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, por esta tão grande salvação que tem operado em nossa vida, em nosso coração. Queremos também louvar o Teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, por Tuas bênçãos derramadas sobre nós, pela Tua bênção, Senhor, meu Deus, de amparo, de ajuda, de consolação, de misericórdia, de perdão. Senhor, meu Deus, de todos os dias nos levantarmos hábitos, Senhor, para o trabalho e para aquilo que vem às nossas mãos para fazer. Queremos pedir uma bênção, Senhor, a cada habitante desta terra, uma bênção de salvação, uma bênção, Senhor, meu Deus, de paz e de alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, e de pronta recuperação. Pedimos uma bênção para a nossa pátria brasileira, as autoridades cá constituídas e a Igreja, Senhor, do Senhor aqui na cidade de Araçatuba. Abençoa o nosso pastor, o corpo de obreiros desta igreja, a cada irmão, a cada irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, derramando a Tua bênção, a Tua graça, fortalecendo no Senhor para estes dias com a alegria do Senhor. Manifesta o Teu poder, fala conosco através de Sua palavra, que o Teu Santo Espírito possa ministrar nos nossos corações nesta noite. Pedimos tudo e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Coral de Deus, vamos lá! Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Senhor, preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Salve, salve, Jesus! Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Oh Senhor Jesus, glórias ao Teu nome. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por Seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Oh Senhor, Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu
Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus, queridos irmãos, retornando com você após este louvor abençoado, abrindo a Bíblia na carta de Tiago, Epístola de Tiago, e nós iremos fazer uma leitura no capítulo 1, versículo de número 1 de Tiago. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago 1 e 1. Queridos irmãos, esta palavra servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, esta palavra servo quer dizer escravo. Porém, este escravo não é aquele que se vai ao mercado naquele tempo e se compra o escravo. Não, é ele, Tiago, que se submete a esta escravidão, tendo consciência de quem é Deus e de quem é Jesus, então ele se torna seu servo, escravo de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pela força, não pela aquisição humana, senão pela redenção divina. E neste agradecer, Tiago então utiliza esta palavra servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero tomar esta carta, queridos irmãos, de Tiago. Eu já tive o prazer de ministrar ela aqui em tempos passados. Porque Tiago é um livro muito atual e responde aos questionamentos todos os dias. Porque Tiago fala da prática da vida cristã. E este é o assunto que eu quero trazer para o seu coração nesta noite. A prática da vida cristã. Quer dizer, o dia a dia. Como enfrentamos o dia a dia. Como nos dispomos para situações que nos sobrevêm, que às vezes elas são mais altas do que nós, e que inquerem de nós uma postura e uma conduta cristã. Então, queridos irmãos, Tiago vai nos dar este exemplar, esta carta, para responder e para nos auxiliar nesta conduta, nesta vida, nesta prática cristã. Amém? Primeiro, queridos irmãos, vamos tratar um pouco do livro, o livro de Tiago. Você sabe que depois da morte dos apóstolos, inicia-se um tempo chamado tempo, dos pais da igreja. São estes que receberam a igreja depois dos apóstolos. O último apóstolo foi João, o evangelista, que morreu de uma causa natural. Não sofreu um martírio como os demais apóstolos. E justamente estes que receberam dos apóstolos, agora vai começar a juntar os documentos que estes apóstolos, ou que alguém que estava envolvido com esses apóstolos, escreveram, que é o Evangelho, e que são as epístolas, e que é o Apocalipse. E também o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. E o cânon do Novo Testamento, meus irmãos, foi da era 100 até a era 400. Do ano 100 depois de Cristo até o ano 400 depois de Cristo, quando verdadeiramente aqueles homens da era patrística, tendo esses documentos na mão, julgaram que estes livros eram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo e podia ser lido e colocado nas Escrituras Sagradas como uma literatura, um livro inspirado por Deus. Houve regras para que isso se montasse. Por isso a palavra canon, que quer dizer vara ou régua de medir. Havia uma medida. Há pelo menos 3 coisas básicas no canon. Primeiro, a autoridade apostólica. O que é a autoridade apostólica? Escrita por um apóstolo. Segundo, a autoridade doutrinária. O que quer dizer autoridade doutrinária? É se neste escrito tem doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, se tem nesses escritos principalmente a cristologia. Terceiro, a autoridade da igreja. Se esta carta era lida
nas comunidades cristãs daquele tempo. Então observe que o cânon teve muito mais regras, mas essas são as 3 que inicia a visão para se verdadeiramente ter como um livro inspirado por Deus: autoridade apostólica, autoridade doutrinária e autoridade da igreja. E este livro de Tiago, queridos irmãos, ela sofreu nesta situação. Por quê? Porque não se sabia quem era esse Tiago. Segunda coisa, não há no livro nenhuma autoridade doutrinária, porém era lida na igreja. Isso já desde a era dos pais, já se sabia que havia circulado nas igrejas esta carta. Por que não se sabia quem era Tiago? Porque havia 4 Tiagos no Novo Testamento. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, com cognato maior. Tiago, filho de Alfeu, com cognato menor. Judas, pai de Tiago, ou Tiago, filho de Judas, e Tiago, irmão do Senhor. Passado o ano 400, depois que este livro já fora, canonizado, quer dizer, tido como inspirado pelo Espírito Santo, aqueles que tomaram esses documentos chegaram à razão de que o Tiago que escreveu é Tiago, irmão do Senhor. Amém? Então, este livro teve, meus irmãos, o seu escrito, o seu primeiro escrito de Tiago, irmão do Senhor. Aquele que quando Jesus estava vivo, não creu nele, mas depois que Jesus ressuscitou, passou a crer e tornou-se, queridos irmãos, pastor na igreja em Jerusalém. Amém? Atos capítulo 15, quando você vê lá a palavra Tiago, fala de Tiago, irmão do Senhor. Se você vai para Gálatas, capítulo 1, Paulo vai falando assim que quando ele foi a Jerusalém, ele não teve com nenhum dos apóstolos, senão com Tiago, irmão do Senhor. Então, Tiago agora, queridos irmãos, é o irmão do Senhor que escreve esta carta. Em que data? Aí a data, meus irmãos, é um problema. Porque alguns dizem que é do ano 45 até o ano 50, sendo que Tiago, irmão do Senhor, segundo a tradição, morreu no ano 62 depois de Cristo. Então não se tem um afixo acerca da data. A cidade onde foi escrita foi a cidade de Jerusalém. Então observe que para se passar no cânon e se ter este livro como verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, ela passou por um processo. Saiba que o processo foi muito doloroso. E chegando nos dias da Reforma Protestante, alguns dos reformadores não aceitavam esta carta, porque parecia que confrontava o conhecimento de Deus de Tiago com o conhecimento de Deus de Paulo. Enquanto Paulo fala sobre obra e fé para a salvação, Tiago fala sobre fé e obra que acompanham a salvação. É totalmente diferente, porque a salvação não se alcança por obras, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, é aceito pela fé, na graça do Filho de Deus. Mas Tiago diz acerca de fé e obra, aquilo que acompanha o salvo, é a ação social da igreja, que ajuda o pobre, que ajuda o oprimido, que estende a mão favorável àqueles, que fazem parte da comunidade cristã. E quantas vezes isso não aconteceu? Paulo, por 3 vezes, levantou ofertas para a igreja em Jerusalém, que era a igreja mais pobre. E, queridos irmãos, isto se deu. Amém? Então, eu tendo esta consciência já, de que esta carta foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, que o processo de canonização foi um processo árduo e foi um dos últimos livros a ser canonizado do Novo Testamento, então eu vou vendo que este livro vai tomando posse. Nos dias da Reforma, Lutero não o aceitou, até o rasgou, depois o considerou e colocou nos últimos livros da sua Bíblia, que não é transferida do latim para o alemão. Queridos irmãos, Tiago está escrevendo para pessoas que estão sendo perseguidas. Capítulo 1. Aos que se encontram na dispersão, saudações. As 12 tribos que se encontram
na dispersão. Então eram judeus cristãos que estavam fugindo da perseguição, e para estes, Tiago endereça a sua carta. Amém? Não que seja somente para ele, porque no fundo de tudo, quando ela era lida na comunidade, alcançava todos os corações, e por ela não ter um cunho doutrinário, senão de conhecimento de Deus prático, ela tinha uma funcionabilidade muito grande no seio da congregação. E por que estes fugiram? Por que esses judeus cristãos da cidade de Jerusalém bateram em retirada? Por dois motivos. Primeiro, a perseguição política. O império não aceitava muito o pessoal da Galiléia, da Judéia, e havia ali um lugar de atrito por causa das revoltas, por causa dos messias que foram surgindo, a ideia libertadora do povo da opressão e do jugo romano. Jesus veio para libertar, mas não da opressão política, senão da alma do homem que estava escrava no pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho é libertador, a palavra de Deus é libertadora, e hoje tem liberdade para você. Você que se sente e vive escravo do pecado, dos seus vícios, saiba, existe uma porta que se abre a seu favor. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Jesus não prende ninguém como uma gaiola. Entra e sai e encontra descanso e pasto para a sua vida, alimento para a sua alma. Jesus é libertador. Então aqueles homens fogem da perseguição política, o César, a maneira truculenta que o império tratou a Judéia, a Galiléia. Segundo, a perseguição religiosa. E um dos que perseguiu foi o próprio Paulo, não é a seita dos fariseus, tomada ali, meus irmãos, não é por uma coisa terrível, pensando defender a Deus, estava matando seus próprios irmãos por uma questão, não é, de pensamento teológico acerca de Deus. Como que é terrível, não é? Então a perseguição política e a perseguição religiosa fez com que estes judeus cristãos fossem dispersos para o mundo. E nesta dispersão, você sabe, meus queridos irmãos, que a questão da dispersão é uma questão, não é, de fuga. As pessoas deixam tudo para trás. Deixaram suas casas, seus afazeres, famílias certamente foram divididas. É terrível. Hoje nós estamos vivendo no mundo a questão dos refugiados. Aqui na América Central, não é, com a Nicarágua. A questão da Venezuela. Lá, na parte do Oriente, pela perseguição religiosa e não, e a opressão do governo, famílias e mais famílias cruzam os oceanos. E uma das imagens que mais choca é daquela criança, não é? Morta na beira da praia, sendo rolada pelas águas e o pai em pranto chorando. Refugiado. Então observe que a alma destes homens e dessas pessoas que estão fugindo da morte pela perseguição político-religiosa estão em aflição. Abandonaram suas casas, seus amigos, quem sabe famílias foram divididas, indo cada um buscar, não é, seus caminhos para o recurso da vida. Saiba, a vida é uma dádiva, é um dom precioso de Deus. Sim, e a vida, meus queridos irmãos, sendo este considerado pelas organizações, não é, mundiais, como a maior coisa que o ser humano tem, a vida, o direito à vida. Então eu e você devemos de sempre defender a vida, porque a vida é um presente de Deus. Por isso que nós somos contra as certas leis que se influem em nossos países, querendo tirar a vida. Quem pode tirá-la? Somente aquele que deu. E quem a deu? É Deus. É Deus quem dá e é Deus quem tira. Interessante, queridos irmãos, Tiago então escreve para esta gente, para estas pessoas que estão sofrendo esses maltratos.
E por isso que na sua carta, ele não vai tratar do assunto da cristologia, não é? Da questão da encarnação, do esvaziamento de Jesus para se tornar um corpo humano. Ele não vai se preocupar com a questão divina-humana de Jesus. Não, ele não vai querer esclarecer pontos aqui da pessoa do Espírito Santo, da salvação. Nada disso. O seu conhecimento de Deus é prático. É para a vida. É para viver naquele momento em que aquelas pessoas estavam passando. Por isso que a doutrina, o ensino da palavra de Deus tem que ser, não é sempre pensado para atender às necessidades das pessoas nos seus dias, no seu lugar. A palavra de Deus é poderosa. Ela quer construir em você alicerces inabaláveis que te levem para a eternidade. E esta palavra, ela está acima de qualquer cunho filosófico, qualquer cunho psicológico. Ela é a palavra de Deus pura e cristalina, o evangelho libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora está chegando aí na sua casa. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Nada é mais poderoso do que o Evangelho, porque o Evangelho nasce lá no céu, no coração de Deus, e é derramado para os homens. E o que é o Evangelho? É o Cristo que aparece diante de mim e de você, nos provando, não, nos dando a oportunidade de pensar diferente. Oh, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então Tiago não tem esta visão, ele quer responder. E a primeira coisa da vida prática, do conhecimento de Deus prático que Tiago traz é a questão da provação e perseverança. Provação e perseverança. Ser perseverante na hora da prova. Porque muitos daqueles irmãos estavam querendo abandonar a fé. Estavam querendo deixar a cruz à beira do caminho, querendo abandonar o caminho e entrar, não é, por outras veredas, atalhos que não conduzem ao céu devido a tanta aflição. Porque o império oprime, quer que você adore César. A religião oprime porque não quer que adore a Deus em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Nesta aflição, às vezes é melhor abrir mão desses conceitos e desta verdade e viver sem ser oprimido. Mas agora Tiago diz, não, persevere na provação. Jesus está com você. Jesus está conosco. Deus não tenta ninguém, Deus prova o seu amor para conosco e Ele enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Tiago então está despertando aqueles que estão sofrendo na dispersão acerca de provação. Não é que Deus não está conosco, é que a provação surge para que a excelência do poder de Deus se manifeste na nossa vida. Receba poder de Deus, poder do Espírito Santo nesta noite, enchendo a tua vida, te dando força diante da provação que você está sofrendo. Se você está sofrendo provação, seja em qualquer segmento da sociedade, seja até dentro da sua própria casa e da sua própria família, porque os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa, receba de Deus o conforto, a ajuda, o socorro necessário para vencer a prova. Ser perseverante, ser persistente, ser firme. Por isso que é prática. E quando se fala de prática, nós lembramos da palavra de Jesus, que diz assim, aquele que ouve e pratica, vou assemelhar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vindo o momento mau, ele não se moveu, porque a casa estava sobre a rocha. Suporte a provação. Segunda coisa, sabedoria para se envolver nesta sociedade. Por quê? Porque a sociedade não tem os valores de Cristo. A sociedade vive com outros valores segundo os seus interesses e suas necessidades. Agora eu não, eu tenho Cristo. Quer dizer que os meus valores são pautados pela palavra de Deus. Conhecimento de Deus na prática. Peça a Deus sabedoria para viver. Viver a vida com Deus. Outra coisa, Ele vai trabalhar na questão, não é desse conhecimento de Deus na prática, além da aprovação, além da sabedoria de saber se envolver, fé e dúvida. A dúvida não opera o poder de Deus, a fé não opera o milagre, o impossível de Deus, a dúvida não opera a impossibilidade de Deus.
As coisas de Deus são possíveis para aquele que tem fé. A fé opera o impossível de Deus. Ele está dizendo assim, não duvide, tenha fé de que o Senhor está contigo. Outro, pratique a palavra, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Viva a palavra intensamente. Outra coisa que ele trata, não é? Seja imparcial. E nesta imparcialidade, meus irmãos, não é? Porque parece que nós somos aqui pessoas que temos, não é? Distinção, somos prediletos em algumas questões. Não, Deus não faz distinção de pessoas. Segundo diz lá no livro de Atos, Deus recebe todos. Isso quer dizer que na comunidade cristã, todas as cores, todas as pessoas se chegam. Agora, para permanecer, o Evangelho vai trabalhando em cada um de nós, para a mudança, para a transformação e permanência nos pés do próprio Senhor. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Tenha atitudes imparciais e nunca parciais. Deus está com você para te ajudar. Outra coisa que ele vai trabalhar nessa, não é? Nesse conhecimento prático de Deus, a fé e as obras, a ação cristã. E hoje no Brasil, pela multiplicação de desempregados, nós temos que tomar agora uma atitude de vestir a camisa da ação social. Cooperar com aquele que está passando, padecendo, e sempre cooperando na medida daquilo que eu posso dar, o passo que eu posso dar para cooperar. Outra coisa do conhecimento de Deus prático, dominar a língua. Este membro tão pequenininho que está dentro da nossa boca, eu tenho que aprender a dominar. O provérbio diz assim que quem domina é um homem prudente e poderoso. Então saiba o que você vai falar, com quem você está falando, porque esta língua pode, queridos irmãos, não é amaldiçoar. E nós não estamos aqui para amaldiçoar. Nós estamos aqui para abençoar, ser favorável, entender. Outra coisa que Tiago vai trazer nesse conhecimento prático de Deus é: saiba controlar finanças, o dinheiro. Por quê? Porque muitos desses que saíram refugiados aqui foram embora do seu país. O que aconteceu com eles? Eles tiveram um probleminha. Quando chegaram em outras nações, aqueles que se favoreciam, faziam com que seus próprios irmãos se escravizavam e dominava ele pelo poder aquisitivo. Tiago é contra isto. E isso estava sendo também na igreja. Por quê? Porque quando ele entrava com uma roupa melhor, ele sentava no melhor lugar. Mas quando vinha com uma pessoa com uma roupa pior, ele sentava no pior lugar. E Tiago está dizendo assim: seja imparcial. Observe que Tiago está trabalhando aqui no conhecimento de Deus prático. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro bem administrado é bênção para a família, é bênção para cada cidadão. O conhecimento de Deus na vida prática, a prática da vida cristã. Outra coisa que Tiago vai concluir a sua carta: a oração e ação de graça e louvor. A oração do presbítero, que é convidado, que é chamado, não é, pela família do enfermo, para orar por ele e ungir. E a oração da fé curará o doente. E a oração como ação de graça, aquela que intercede em favor daquele desfavorecido. Se colocar na brecha da oração em favor de quem necessita. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que a prática da vida cristã seja uma comum coisa dentro de mim e de você. O que Tiago diz? Perseverança na aprovação. O que Tiago diz? A sabedoria para viver na sociedade. O que Tiago diz? Jogue fora a dúvida e agarre-se à fé. O que Tiago diz? Pratique a palavra de Deus. O que Tiago diz? Fé e obras na ação social do cristão. O que Tiago diz? Domine a sua língua. O que Tiago diz? Administre o seu dinheiro. O que Tiago diz? Ore e louve a Deus, cantando louvores ao Senhor. Quem está triste, ora. Quem está alegre, cante louvores ao Senhor. Mas a oração também pode ser um cântico. Pode ser um momento, não é, das densas trevas que querem invadir a sua vida, mas você crê naquele que tem o poder da luz, que se chama Jesus.
Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você possa ler muito Tiago para praticar a palavra de Deus nestes tempos de crise que estamos vivendo. Deus te abençoe. Queridos irmãos, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade, por esta palavra que temos ministrado ao coração da tua igreja, do teu povo e de todo quanto isso se chegar. Que eles sejam abençoados e favorecidos pelas tuas mãos, fortalecendo, alegrando para esse tempo, ajudando o Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, maravilhoso Jesus, coopera com cada um segundo a tua boa mão. Ah, maravilhoso Senhor, abrindo a porta e abençoando. Repreende todo o mal. Dai-nos um final de semana abençoado, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós não cremos, Senhor, na sexta-feira 13. Nós cremos em Ti, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Despede, pois, Senhor, meu Deus, a Tua bênção às nossas vidas, nos fortalecendo para... Dispensa, pois, as Tuas bênçãos na nossa vida, nos fortalecendo para esta hora. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.